Olá, bom dia mais uma vez. Bom dia, um ponto de partida então que damos agora para mais um consultório. E o ponto de chegada do nosso programa de saúde é que fique informado sobre tudo o que tem a ver com a sua saúde. Hoje assinala-se o dia do não fumador e sabia que os hábitos tabágicos são a principal causa da doença pulmonar obstrutiva crónica? É esse o tema do nosso consultório de hoje. Sabia também que 3.000 portugueses morrem por ano vítimas do cancro do pulmão? Ora, são números que nos deixam a pensar e que merecem a nossa discussão. Já sabe, o seu testemunho é importante se porventura sofre deste problema, ou então também a sua opinião sobre o tema ou qualquer dúvida que tenha para colocar neste consultório. Número de telefone 21 044 1145 ou então consultório@tv.pt. Para falar sobre esta doença pulmonar obstrutiva crónica, são minhas convidadas Paula Pinto, pneumologista, e também a Luísa Soares Branco, da Associação Respira. Minhas senhoras, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por estarem aqui. Doutora, começo por si e não deixa de ser interessante que, apesar de se assinalar o dia do não fumador, nós estejamos por aqui, e também é importante realçar, nunca é demais, falar realmente daqueles que fumam, porque são esses que de facto correm o maior risco daquilo que nós estamos aqui a falar, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica. De facto, acho que faz sentido estarem os dois juntos, precisamente para passar a mensagem positiva, que esta doença é uma doença pulmonar obstrutiva crónica, é crónica, mas como tal pode-se pensar que não tem tratamento, e tem um tratamento que é completamente eficaz, que reduz os sintomas, que são basicamente a falta de ar, o cansaço, as pessoas não conseguirem fazer as atividades da vida diária comparativamente a pessoas da mesma faixa etária, e que lhes vai traduzir uma grande redução da sua qualidade de vida. Porquê é que trazemos os dois juntos e porquê é que a iniciativa está junta? Precisamente como em 80 a 90% dos casos dos doentes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, o tabaco está como responsável, temos que assinalar mesmo o dia do não fumador para dizer que se deixarmos de fumar, ou por outra, se nem sequer iniciarmos o hábito tabágico, não vamos ter a doença. Precisamente para evitar problemas maiores, importa, doutora, então estabelecer já aqui uma grande diferença, apesar de haver aqui talvez uma semelhança de gravidade entre os dois problemas. Não estamos a falar da mesma coisa. Uma coisa é o cancro do pulmão e outra coisa é a doença pulmonar obstrutiva crónica? É, exatamente. Ambos têm por trás, é uma grande responsabilidade do fumo do tabaco, só que têm prognósticos muito diferentes. Portanto, embora haja muitos tratamentos para o cancro do pulmão, o prognóstico é sempre bem mais reservado, porque pronto, trata-se de um cancro e de acordo com o estadio, se for um estadio muito avançado, terá realmente uma sobrevida muito curta. No caso da DPOC, de facto, é uma doença que tem um tratamento já muito facilitado para os doentes, nem sequer é a nível de comprimidos, é com inaladores, portanto, que os doentes chamam as famosas bombas, e de facto tem-se traduzido numa grande redução da mortalidade nestes doentes e uma melhoria muito acentuada na qualidade de vida. Ora, vamos precisamente conhecer o caso então da Luísa Soares Branco, ela que é a presidente da Respira, a Associação Portuguesa de Pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e também outras doenças respiratórias crónicas. Luísa, obrigado por estar connosco, obrigado por partilhar connosco o seu testemunho. Luísa, fala-nos um pouco do seu caso, da sua história e qual foi a altura da sua vida em que percebeu que tinha um problema de saúde para resolver. Com certeza. Eu, antes de mais, queria dizer que, além do dia do não fumador, hoje também se comemora o Dia Mundial da DPOC. O Dia Mundial da DPOC é comemorado normalmente na segunda ou na terceira quarta-feira de cada mês de novembro, e por acaso hoje coincide com a data em que se comemora o Dia Mundial do Não Fumador, que é sempre a 17 de novembro. Então, portanto, digamos que hoje há duas efemérides, certo, que estão ligadas, como dizia a doutora Paula Pinto, estão ligadas porque o Dia do Não Fumador e as doenças pulmonares obstrutivas crónicas são causa e efeito, não é? E, portanto, a minha DPOC surgiu exatamente porque eu não comecei a fumar muito cedo, comecei a fumar aos 20 anos, fumei até aos 28 anos, quando tive um internamento em que fui diagnosticada com DPOC. Portanto, aí fiz a minha cessação tabágica enquanto estive internada. Ainda fui seguida em consultas de cessação tabágica, que hoje, ao contrário de há uns anos atrás, também já estão bastante disseminadas, e em quase todos os hospitais distritais há consultas de cessação tabágica. Portanto, quem quiser hoje deixar de fumar é mais fácil, porque tem a informação e tem as consultas. Há uns anos atrás, ou na minha geração, nós fomos criados com os filmes do John Wayne,
e outras, o James Dean e outras personagens em que era socialmente aceito fumar. Portanto, a realidade era uma realidade diferente. E, portanto, quando a DPOC foi diagnosticada, recebi o tratamento normal das tais bombas, que são os broncodilatadores com os quais temos que viver, e continuei a fazer a minha vida perfeitamente normal. Depois tive uma coisa que eu penso que é importante também falar aqui, é que a DPOC é uma doença progressiva, ela normalmente progride lentamente, portanto, com o avançar da idade vão surgindo, os estadios vão se tornando mais acentuados, portanto, mais grave, a doença vai-se agravando à medida que a pessoa vai tendo mais idade, e depois há assim umas exceções à regra, que foi o meu caso, que tive uma gripe provocada por um vírus um bocadinho, eu costumo dizer a brincar que devia ser um antepassado do vírus da HN1, portanto, da gripe A. E, portanto, tive uma agudização grave e aí fui parar, estive nos cuidados intensivos internada e depois, graças a Deus, sobrevivi e sobrevivi bem, eu vivo bem com o oxigênio. A oxigenoterapia de longa duração dá qualidade de vida às pessoas, embora nos cerceie um bocadinho a autonomia e aqueles improvisos que nós gostamos todos de ter na nossa vida. Porque antes de fazer o improviso, o oxigênio já tem que lá estar, percebe? Como eu costumo dizer. Se eu quiser viajar de repente, não consigo, tenho que programar. A vida tem que ser mais programada. Luísa, e nesses 8 anos, começou a fumar aos 20, teve depois os primeiros sinais graves aos 28? Não, aos 48. Aos 48. 48. Então, fumei 28 anos. Fumou 28 anos. E que frequência era essa? Fumava de facto muito? Quantos maços por dia? Fumava cerca de 2 maços e meio por dia, o que é um exagero. E apesar de ter sintomas de tosse, de pieira, de cansaço, como todos os outros fumadores ou todas as outras pessoas que têm comportamentos aditivos, nós achamos que é o cansaço, é o stress da vida, é o trabalho que me põe neste estado e nunca atribuímos à verdadeira causa. Isso é que eu acho que é importante, é que as pessoas têm que ter a noção que um comportamento aditivo como o tabaco que era socialmente aceito. É tão aditivo como os comportamentos, por exemplo, de consumo de droga ou consumo de álcool, só que esses não são socialmente aceitos, percebe? A diferença estava, há uns anos atrás, exatamente que o tabaco era socialmente aceito, enquanto os outros comportamentos aditivos, e eu estou a falar em relação ao consumo de droga ou ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, não era socialmente aceito. Mas que a dependência estava lá, estava e está. Luísa, vamos ver também uma reportagem daqui a pouco no consultório a propósito do número de fumadores, mas deixa-me perguntar-lhe, até porque há aqui um som que nos vai acompanhar até ao final do consultório e é bem audível, e eu queria perceber, Luísa, que também nos ajudasse a perceber, já há pouco falou-nos então da ajuda do oxigênio que precisa, e esse som que nós estamos a ouvir, isso é o quê? É o mecanismo a trabalhar, é isso, Luísa? É o seguinte, a maior parte das pessoas que usa oxigênio líquido tem uns trolleys que a professora Paula Pinto saberá explicar melhor do que eu, mas tem uns trolleys que são maiores do que este que eu tenho, que eu não me importo mostrar, este é pequenino. Não, é importante que mostre também para que lá em casa se possa perceber. Os outros normalmente são o dobro do tamanho e não fazem barulho porque têm um débito contínuo. Portanto, digamos que a pessoa põe o oxigênio e debita continuamente o oxigênio. Estas balas mais pequenas têm o que os técnicos chamam uma válvula de Drummond e ela só abre quando eu inspiro. Portanto, as pessoas que utilizam este tipo de equipamento já têm que ter uma respiração controlada, educada, porque faz parte também do tratamento, além do tratamento farmacológico da oxigenoterapia, é muito importante falar na reabilitação respiratória. E a reabilitação respiratória o que é que nos faz? Faz-nos um treino de cinesioterapia, que é, no fundo, a ginástica respiratória, como as pessoas conhecem, em que nós aprendemos a respirar adequadamente, não aqui por cima, mas pela barriga, como os bebés respiram, que respiram bem, respiram pela barriga. Nós é que tiramos isso às crianças e dizemos encolhe a barriga, e eles dizem encolher a barriga, estamos a viciar-lhe a respiração. Portanto, temos que aprender a respirar outra vez. E depois, com o treino de reabilitação respiratória, que no fundo visa uma série de exercícios e de treino de passadeira de pesos, em que nós começamos a ter uma maior resistência ao esforço,
nós conseguimos depois passar para este tipo de equipamento que é muito mais E pequenino. Luísa, precisa desse equipamento sempre, a todo instante? Sim, sim. Sim, quer dizer, tenho 6 horas de liberdade, depois tenho que carregar outra vez, mas são 6 horas de liberdade. Antes, então, de passarmos à reportagem, vou só pedir então a ajuda da doutora Paula Pinto, que nos ajude a perceber que máquina é esta, de que forma é que funciona e em que fase é que se chega da doença para precisarmos de um mecanismo destes, doutora? Esta máquina é uma fonte de libertação de oxigénio, que o oxigénio pode ser fornecido de várias formas. As pessoas conhecem as botijas grandes que estão nos hospitais, é uma forma gasosa. Pode haver também uns concentradores, que são como se fossem uns móveis pequeninos com rodinhas. E agora, mais recentemente, surgiu de facto a forma que é o oxigénio líquido e que trouxe uma grande autonomia para estes doentes que não podiam sair de casa. E de facto são pessoas que fazem, que a doutora Luísa disse, fazem a vida normal. Porque tem este troleizinho que em casa tem uma botija grande para carregar e tem uma autonomia em que pode fazer a sua vida, inclusivamente até viajar, desde que de facto tenha que programar, porque as agências aéreas têm a possibilidade de fornecer o oxigénio no avião e depois fala-se com a empresa fornecedora do oxigénio aqui em Portugal, que geralmente são multinacionais, e que depois no sítio, no país onde a doente for, terá lá o oxigénio para a doente fazer durante a estadia naquele país. Fica aqui o convite então para se juntar à nossa conversa, para partilhar o seu testemunho. Vamos mais à frente também olhar em concreto do que é que estamos aqui a falar de doença pulmonar obstrutiva crónica. Já há pouco adiantámos de certa forma quais são os sintomas, mas vale a pena também repetir o essencial e essas ideias e esses sinais então que nos podem levar a pensar que de facto não estamos bem e que o problema pode ser grave. Para já vamos olhar então para o número de fumadores que diminuiu com a entrada em vigor da lei do tabaco, mas passaram 2 anos sobre a restrição do fumo em locais fechados e o número de fumadores tende a estabilizar. Ainda assim, notem uma nota importante. As mulheres começam a fumar mais tarde do que os homens, mas há mais fumadores do que fumadoras. Quem procura as consultas de cessação tabágica procura um incentivo extra para largar o vício. O que eu vou esperar é que ela tenha um nível intermédio, não muito alto, mas já diferente do que teria como não fumadora. Entre consultas, Alcina aproveitou para saber as consequências de 30 anos agarrada ao tabaco. Vai agora fazer um teste para medir o monóxido de carbono nos pulmões. Para uma fumadora de 5 a 6 cigarros tem um nível relativamente elevado. Nível vermelho, entre 11 a 20 partes por milhão. Deve ter fumado um cigarro há pouco tempo. Mas o nível... Por acaso fumei quando saí da coça. Na sala ao lado faz-se outro exame, uma espirometria. Nós conseguimos ver se existe um ligeiro aperto às vias aéreas ou não. Espera-se que exista algum, visto que a senhora é uma fumadora. Tudo. Ok, muito bem. Vou mesmo ter que deixar de fumar se quer viver ainda mais uns quantos 50 anos. Há mais mulheres a fumar e começam o vício mais tarde. Desde que a lei contra o tabaco entrou nos espaços públicos, notou-se uma mudança, embora temporária. Na procura da consulta há um ligeiro aumento, agora estabilizou. Penso que as pessoas, os fumadores que querem deixar de fumar, de alguma forma se sentem ajudados pelas restrições. 23% da população portuguesa fuma, uma média abaixo da União Europeia. Mesmo assim, os portugueses fumam mais cigarros por dia. Mais cigarros, menos 5 a 8 anos de vida que os não fumadores. E a doença pulmonar obstrutiva crónica é precisamente provocada pelo consumo do tabaco. Daqui a pouco vamos então falar com os nossos telespectadores. Podem inscrever-se até ao meio-dia, 21 044 11 45. Doutora Paula Pinto, vimos esta reportagem e um dado curioso de alguém que estava a fazer um teste para ver se estava tudo bem e que confessava que até não fuma muito, mas que apresentava valores elevados para uma pessoa que fuma entre 5 a 6 cigarros. Ou seja, aqui a questão não é a quantidade ou os maços que se fuma por dia. Aqui, ou então 5 ou 6 cigarros podem ser graves também, ou tão graves. Exatamente, isso é um conceito que as pessoas devem saber, é que tem a ideia que só se fumarem muito tempo e muitos cigarros é que é perigoso. Não, porque há uma suscetibilidade individual. E devo dizer que as mulheres, que está muito bem dito na reportagem, que estão a fumar cada vez mais relativamente aos homens, têm mais suscetibilidade
ao tabaco e, portanto, mesmo com doses baixas e com pouco tempo de exposição ao fumo do tabaco, desenvolvem mais rapidamente TPOC e formas que podem ser até mais graves. E porquê é que isso acontece? Porquê é que temos cada vez mais mulheres a fumar? Pois, porque se calhar um bocadinho pela... Por aquilo que a Luísa há pouco também falava, que é socialmente um hábito que é socialmente aceito e que se calhar querem tentar também igualar-se aos homens na nossa sociedade. Vale a pena então olharmos novamente para os sinais. Quando é que de facto as pessoas podem perceber que não estão bem? Cansaço, falta de ar são os primeiros sintomas? São os primeiros sintomas, cansaço, falta de ar, só que como a doutora Luísa disse muito bem, as pessoas não valorizam e muitas vezes pessoas que, por exemplo, subiam as escadas para ir para o seu emprego, deixam de o fazer e nem dão conta porque vão de elevador. E, portanto, tentam-se adaptar, dizem que é do stress, lá está, do envelhecimento, do próprio envelhecimento, e só vão ao médico, de facto, quando é muito tarde. E aí, realmente, eu chamo a atenção deste teste que foi mostrado ali, que é a espirometria, que é um teste que se viu fazer, que é muito simples, é não invasivo, o que é que quer dizer? Portanto, não se espetam agulhas, não se fazem nada, portanto, não dói nada. É muito simples de fazer, que é, portanto, soprar para um bocal e mede a capacidade respiratória do doente. Devo dizer que este teste dá informação muito válida, porque mesmo sem sintomas, porque muitas vezes a doença fica assintomática e as pessoas não vão ao médico até se perder 50% da capacidade pulmonar. E, portanto, já é muito tardio quando vão ao médico. E este teste consegue identificar em fase mesmo precoce, sem sintomas. Portanto, é um teste muito importante e muito necessário para fazer. E, eventualmente, salvar um órgão tão importante como o pulmão, precisamente passa pelo diagnóstico precoce, então, não é? Exatamente, que é feito num fumador ou num ex-fumador, deve ser incentivado a realização da espirometria para detectar precocemente os casos de EPOC, que depois vão ter um melhor prognóstico e tratamento. Porque se tratarmos atempadamente, não chegamos aos estadios tão graves como chegou a doutora Luísa, com necessidade já de oxigenoterapia domiciliária. Doutora Luísa Soares Branco, então, por favor, peço-lhe então que nos recorde qual foi de facto aquele momento em que percebeu de facto que precisava de ajuda. Foi tendo vários sinais? Fui tendo vários sinais, já disse há pouco, quer dizer, eu constipava-me, passava o inverno inteiro constipada, com tosse sempre, com o nariz sempre entupido, mas nós arranjamos todas as desculpas possíveis e imagináveis para não perceber para não dizer que é doença. Eu também trabalhava na altura, a minha vida profissional sempre foi ligada à reabilitação de pessoas com deficiência mental. Naquela patologia com que eu trabalhava era normal as constipações e as infecções respiratórias e eu dizia, não tenho um sistema imunitário, no meu sistema não presta, porque eu constipo-me com eles e levo o ano inteiro constipado. E já não era, não é? Obviamente que não era, era já os primeiros sintomas da DPOC. E, portanto, como eu lhe disse, eu depois fui diagnosticada aos 48 anos com o primeiro internamento em Santa Marta, via São José, porque entrei nas urgências de São José e depois tive que ser transferida para Santa Marta, porque tive uma crise grande. Portanto, aí percebi que não estava a conseguir respirar. Eu, de qualquer maneira, queria voltar um bocadinho atrás em relação à peça que passaram sobre as mulheres. Eu alerto que os jovens é uma população que está neste momento em risco. De facto, as guidelines do GOLD prevêem que as pessoas que têm 40 anos e que sejam fumadoras ou tenham sido fumadoras são um grupo de risco. Nós, neste momento, sabemos empiricamente que a faixa etária dos 30 anos em Portugal não fuma muito. Mas se formos à faixa etária dos 20, dos 15, dos 18, se nós passarmos de uma escola secundária à hora do intervalo, vemos todas as pessoas com os cigarros na mão. Fuma-se cada vez mais cedo. E fuma-se cada vez mais cedo. E é normal, já há países europeus que baixaram as orientações do GOLD dos 40 para os 30, como é o caso da Áustria, e é normal que isso venha a acontecer porque se está a fumar muito cedo. E eu penso que aí é que se devia... Quer o Governo, o Ministério da Saúde, penso que está a agilizar uma campanha nesse sentido, quer a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, quer a própria Respira, que podemos perfeitamente ser parceiros numa iniciativa deste tipo, se deveriam fazer campanhas de sensibilização junto das pessoas mais jovens, mas campanhas que lhes digam algo, que sejam feitas para eles, porque às vezes fazem-se campanhas brutais, mas depois não se atinge a população alvo. Uma linguagem adaptada. Porque a linguagem não é adaptada, percebe? E obviamente não se vai falar para pessoas de 40 anos da mesma maneira que se fala para pessoas de 15 ou 16.
Portanto, eu penso que isso faz um bocadinho de sentido. Muito bem. Deixe-me só agora aqui receber os primeiros telespectadores muito obrigado, Virgínia Dias, por ter aguardado. Agora sim, está connosco nesta emissão. Está a partir da cidade do Porto. Olá, Virgínia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu vou dar um testemunho, portanto, passado logicamente comigo. Portanto, eu fui uma fumadora durante 44 anos. Portanto, e fumava na altura aquele português suave, sem filtro, que me provocava, portanto, aquele amarelar dos dedos, que não saía com nada, com limão, com tudo aquilo que me diziam. E, claro, uma mulher é sempre um bocado vaidosa, mas nem isso, portanto, me ajudava a tirar esse vício. Até que, entretanto, casei, o meu sonho maior da vida era ter filhos. Deus abençoou-me com uma filha e nem isso me tirou o vício. Portanto, entretanto, realmente perante essa situação e essa realidade, eu imaginei que jamais iria conseguir deixar de fumar. Eu cheguei mesmo ao fundo do poço. Por muito incrível e vergonhoso que seja, eu cheguei num desespero, saí de casa de madrugada, ir para a rua, procurar dietas sem saber de quem e de quem seriam e para fumar, porque senão não conseguiria, portanto, passar uma noite mais ou menos capaz. Virgínia, agora, como é que está a sua saúde agora? Pronto, quer dizer, tenho uma bronquite asmática, não demasiado, como é que é dizer, grave para já, mas pronto, quer dizer, é a coisa pior que tenho, é sinceramente ataques de tosse, por vezes muito graves, que não me deixam dormir, nem deixo dormir os outros, e realmente, olha, é o que eu digo, perante tantas tentativas que falhei, mas é o que eu digo e é isto que me fez falar, é transmitir às pessoas todas que fumam que nunca desistam, nunca. A pessoa tenta e fracassa, torna a tentar, torna a fracassar, mas há de vir um dia em que nós vamos ser vitoriosos. E é isso que eu quero deixar às pessoas. Fica aqui a sua mensagem, Virgínia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Maria Martins, em Braga. Olá, Maria. Muito bom dia. Bom dia. Olá, Maria. Bem-vinda. Diga. Muito obrigada. Olha, era o seguinte, eu queria fazer uma pergunta à sua doutora que está aí. Sim, sim. O meu marido sofre de doença pulmonar obstrutiva crónica, num estado ainda inicial. Portanto, ele ainda resolve o problema com as ditas bombinhas. Ele faz o Spiriva e faz o Symbicort. Eu só queria perguntar à sua doutora o seguinte, o meu marido faz o Spiriva à noite e depois faz o Symbicort 3 vezes ao dia. Eu tenho a impressão que o médico, ele vai sozinho, eu não sei, eu tenho a impressão que o médico, a primeira vez que fomos, que lhe disse que ele devia fazer o Spiriva e daí a bocadinho o Symbicort. Mas ele não faz, ele faz o Spiriva sozinho e faz o Symbicort sozinho também. Não sei se isto está correto, se não está, não faço a mínima ideia. A outra pergunta que eu queria fazer era, eu queria saber, isso eu noto, de cada vez que ele, à refeição, porque só bebe à refeição, acompanha com um bocadinho de vinho e ele depois fica com tosse. Passado um pouco de tempo fica com tosse, com expectoração, e eu atribuo a que seja do álcool. E não devo estar enganada, porque ele quando não bebe não tem esse tipo de problema. Por outro lado, ele também é uma pessoa, como se cansa bastante, tem tendência a até ficar inativo e, portanto, anda pouco, tem uma sensibilidade muito grande às diferenças de temperatura. Se sai o tempo está muito mau, está mais frio, por exemplo, o caso de ontem, ele recolhe e, portanto, não se exercita. Não sei se isso também não terá influência no agravamento da doença. Qual é a idade do seu marido, Maria? 74 anos. 74 anos. Maria, continua então connosco. Vamos colocar a sua dúvida aqui em estúdio. E para isso peço então a ajuda da doutora Paula Pinto para responder este caso de 2 métodos, aqui a adoção de 2 métodos de um senhor que tem então doença pulmonar crónica e também a Maria falava do acompanhamento do álcool. Também aqui uma questão interessante para tentarmos perceber se os portadores desta doença, a doença pulmonar obstrutiva crónica, se de facto a partir daí também têm outro tipo de limitações que passa também pela alimentação, eventualmente, não é?
Relativamente à medicação que estava a falar do marido, o que temos a dizer é que ela está a fazer, tem 2 medicamentos, em que um deles é uma associação e outro é separado. Quando ela falou do Spiriva, é um broncodilatador de longa ação, portanto pode ser usado, é para ser usado uma vez ao dia e talha a proteção de estar a pessoa, portanto, com a dilatação dos brônquios durante um dia inteiro, 24 horas. O outro, que é o Symbicort, tem uma associação de 2 medicamentos, que é um corticoide e um broncodilatador também de longa ação, mas que existe efeito de 12 em 12 horas. Por isso é que o médico disse que, portanto, o Symbicort faz de manhã e à noite, e o Spiriva pode fazer de manhã ou à noite, que é outra classe de broncodilatadores, ou pode fazer a meio do dia, porque lhe confere a proteção das 24 horas. Portanto, o senhor está bem medicado. Relativamente ao álcool, é uma adição, como disse a doutora Luísa também, mas que não tem nada a ver como causa da DPOC. Portanto, como todas as adições devem ser desincentivadas, não é? O consumo excessivo de álcool. Penso que não era o caso também do senhor, penso que era um copo à refeição, pequeno, que lhe dizia que era uma coincidência, pronto, ao caso de lhe causar tosse, que não há relação causa-efeito, mas pronto, deve ser desincentivado também, embora não tenha nada a ver como causa para a DPOC. Claro. E deve ser incentivado, claro, até porque as pessoas, quando, por exemplo, deixam de fumar, é um facto que se preocupam muito e muitas vezes até desincentivam-se a elas próprias deixarem de fumar porque dizem que vão engordar. É um mito. Não se engorda e, portanto, porque se engordam, se vão ter outra adição. Se começam a comer bolos, doces, repassados para compensar. Exatamente. Portanto, se elas fizerem uma alimentação muito cuidada, com os vegetais, frutas e a alimentação correta, com as horas devidas, como são aconselhadas por uma nutrição adequada, não vai haver o risco de engordar. Se calhar ia pegar na última parte que a senhora disse relativamente ao marido, para voltar a falar do que a doutora Luísa disse. Não interessa só fazer terapêutica farmacológica, que é com os tais medicamentos, com as bombas que os doentes dizem a estes doentes, sem estarem integrados num programa de reabilitação respiratória, que, pelos vistos, este senhor não está a usufruir desse programa e, como tal, não consegue, portanto, sair de casa, não consegue, cada vez se cansa mais. Porquê? Porque a pessoa, quando está parada, é como quando não faz exercício, fica descondicionada. E estes programas, como disse a doutora Luísa, que devem estar acessíveis às pessoas todas, melhora-lhe a tolerância ao esforço, melhora a capacidade de respirar, porque lhes ensina a respirar e, portanto, têm que ser incentivados como uma terapêutica global. É isso precisamente que agora pergunto à doutora Luísa Soares Branco, que é, de facto, esta reabilitação respiratória é importante e estamos aqui a falar de algo contínuo, não é? Reaprender. Sim. E é algo que demora o seu tempo. Demora o seu tempo, porque nós temos muitos vícios. Eu costumo dizer a brincar que quando nós começamos a ter a DPOC, se não fazemos a cinesioterapia respiratória ou a ginástica respiratória, ficamos e eu sinto muitas vezes isso, até com as mudanças de tempo, respirar de uma forma que os médicos chamam apical, mas que se eu sei explicar a vocês numa linguagem de dia-a-dia, é a imagem que eu tenho de mim própria da Madame Castafiore do Tintin. Não sei se lembram que era aquela cantora de ópera que vivia espartilhada e, portanto, só se respira por cima, o que é completamente errado. Nós temos que usar a barriga para respirar. E depois há uma série de exercícios que os programas de reabilitação respiratória nos hospitais contemplam. De facto, também é verdade, temos que reconhecer que neste momento só há ainda 11 centros de reabilitação respiratória no país. Eles situam-se quase todos no litoral do norte ao Algarve, mas que há em Viseu e eu penso que há também em Braga. Não sei se estou a confundir Guarda com Braga, mas há 2 já no interior. Mas há várias maneiras de se poder fazer exercício em casa. De facto, o marido desta senhora já não é uma pessoa muito nova. Eu acredito que lhe custe muito sair no inverno, porque eu sou bastante mais nova e também me custa. Mas o fazer o corredor, nós todos temos corredores em casa. Portanto, o fazer o corredor e fazer alguma ginástica sentado ou deitado auxilia. A Respira, que é a associação a que eu pertenço, vai lançar hoje um livrinho pequenino, que é a reabilitação respiratória. Reabilitação porque serve para nos tornar mais aptos, respiratório porque se destina às pessoas com doenças respiratórias crónicas, em que tem, eu não sei se a câmara pode mostrar, mas tem aqui assim uma página em que tem exercícios muito... Ele está pequenino porque é um livro de bolso, foi feito propositadamente assim, para se poder trazer no bolso da camisa ou no bolso dos jeans. Vou-lhe pedir então só que me possa então... E este também é outra publicação que nós fizemos este ano, que é Sabe o que é a DPOC e que explica
os sintomas, portanto. Só aqui para ver se conseguimos mostrar lá para casa estes dois panfletos. Vamos agora. Mas de qualquer maneira, se o pedirem para a Respira. E nós não vamos acabar o programa sem deixarmos os contactos da associação, obviamente. Vamos agora ao encontro de Luís Magalhães, está em Silves, ele que sofre precisamente de doença pulmonar obstrutiva crónica. Luís, bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Aproveitei já para cumprimentar a doutora Luísa Branco. Eu sou portador de EPOC, neste momento tenho grau 4 e, como é evidente, é uma doença que todos sabemos que é gravíssima. A razão que eu estou a telefonar, aliás eu também faço parte da Respiro, dentro da medida do possível dou a minha contribuição à Respira. O que se passa é, neste país, por exemplo, a doutora pode explicar melhor que eu, existem os concentradores e existe o oxigênio líquido. E quem é beneficiário da Segurança Social, por exemplo, nos vários sítios do país, se tiver um concentrador de oxigênio, tem uma limitação de poder andar de 15 metros, que é o máximo que o tubo de oxigênio pode ter. Se tiver oxigênio líquido, que é o meu caso, na zona onde eu habito, graças a Deus, tenho direito, digamos assim, porque existe o protocolo para a ARS a ter oxigênio líquido, mas se morasse, por exemplo, na Madeira ou nos Açores, ou penso que em Bragança, na Guarda, não existe distribuição de oxigênio líquido para quem tem essa doença, não é? E que vive disso. Portanto, isso são vários problemas e a Respira, graças a Deus, está a lutar, está a tentar ao máximo que se faça qualquer coisa por quem tem essa doença crónica que mata a uma velocidade que ninguém imagina. E, por favor, deixem de fumar. Muito bom dia. Muito bom dia, Luís. Muito obrigado também pela sua mensagem de incentivo para que todos os fumadores que nos estão a ver e que estão a ver este consultório, de facto, deixem de fumar a partir de agora, a partir de hoje que se assinala o dia do não fumador. Adélia Moura, em Lisboa. Olá, Adélia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu tenho 79 anos e eu tenho a doença pulmonar obstrutiva crónica há 4 anos. E o mês passado tive uma crise e fui ao Hospital Santa Maria, onde eu me trato em pneumologia, e a médica retirou-me, eu estava a pôr o ACM e estava a pôr o Spiriva e o Ventilan. E de maneira que a médica que estava de banco observou-me e retirou-me o Spiriva e deu-me o Ombres. É um medicamento novo. E eu tenho dado bem, mesmo assim tenho dado bem. Mas é o seguinte, é que é o cansaço. É tão grande, que eu para fazer a minha cama é de 3, 4 vezes que eu tenho que parar. Para subir uma rua tenho que parar uma quantidade de vezes. E eu gostava de perguntar à senhora doutora o que é que eu hei de fazer para este cansaço. E eu estou a fazer ginástica respiratória, faço em casa. Mas quer dizer, pouco melhor estou. É o cansaço que não posso fazer nada. E eu gostava de perguntar à senhora doutora o que é que eu posso fazer para este cansaço, para evitar este cansaço tão grande que eu tenho. Adélia Moura, muito obrigado então pela sua questão aqui neste consultório. A Adélia que tem 79 anos, devemos dizer à Adélia que é algo progressivo, ou seja, é um contínuo. Ela já está a fazer ginástica, eventualmente vai demorar ainda mais algum tempo a sentir os efeitos dessa ginástica, não, doutora? O que aconteceu a esta doente foi que teve uma exacerbação, foi o que teve também a doutora Luísa, e a doença é crónica e é progressiva, mas vai tendo e os sintomas vão evoluindo progressivamente e lentamente, e por isso é que é diagnosticada tão tarde. O problema é quando se tem uma exacerbação, daí a prevenção das exacerbações que tem que se fazer, que aí a pessoa fica muito cansada e até recuperar demora muito tempo e nunca volta à base. Por isso tem que se prevenir muitas exacerbações, que podem ser gripes, infecções tipo pneumonias, portanto, e elas não fazem com que a pessoa tenha um estado de cansaço tal após
esse episódio agudo, aliás, que levou a senhora a recorrer ao serviço de urgência, e como tal tem que ser medicado de forma aguda, com medicação que há, aí nem sequer são só bombas, são bombas de facto e são também comprimidos que ajudam a ter uma melhor recuperação e mais rápida. E dizer que de facto cada vez mais, isto é uma mensagem muito positiva, cada vez mais os medicamentos estão a evoluir, cada vez há mais classes de fármacos e com maior potência broncodilatadora e que duram mais tempo, que duram 24 horas, portanto, e cada vez mais na DPOC se escolhe não um único fármaco, mas uma associação de fármacos para potenciar mais a redução dos sintomas. Por outro lado, a senhora penso que já está a fazer reabilitação respiratória, está muito bem, mas de facto esta fase pós-exacerbação é um bocado lenta até a pessoa recuperar completamente. Portanto, a base do tratamento pode passar por aí, por uma ginástica respiratória, ou seja, a pessoa reaprender a respirar, o que não é fácil, não é? Porque nós passamos uma vida inteira, sabemos que respiramos, mas nunca demos por nós eventualmente a parar e a perceber como é que respiramos. E, portanto, reaprender também é já um grande desafio. E, portanto, para além dessa ginástica, há também, então, uma família de fármacos, podemos dizer assim, que... Muito eficazes. Muito eficazes, então. Várias classes terapêuticas, broncodilatadores há de 2 tipos, há corticoides e cada vez mais é associações de fármacos, precisamente para potenciar o efeito terapêutico destes fármacos. Portanto, um só não chega. E a doente dos vistos focou isso, que está já a fazer associações de fármacos por causa disso, mas referir que não fique com um aspecto negativo da doença é porque está pós-exacerbação. E, de facto, pós esta crise, custa um bocadinho, a doutora Luísa disse isso, e teve até muito tempo internada, custa um bocadinho a recuperar. Portanto, é pós o internamento ou uma ida à urgência. Depois dela fazer a terapêutica de forma aguda e continuar com a sua de manutenção, vai ver que vai continuar a reabilitação, vai melhorar seguramente. Vai melhorar certamente. Helena Rodrigues, em Braga. Olá, Helena, bom dia. Bom dia, como Helena, está? Bom dia. Olha, eu queria fazer só 2 perguntas que me fazem muita confusão. Eu tenho 67 anos e então eu tive já o oxigênio nos Estados Unidos, que me puseram logo o oxigênio em casa, porque esta doença já vem de há muitos anos, não é? Porque fui fumadora, embora agora já não possa, até por mim mesma, fumar, já não tenho força para puxar como antigamente. Mas quando eu tive os 3 anos o oxigênio nos Estados Unidos, automaticamente eu não fumei. Mas por motivos de famílias e por motivos de familiares tive que vir para Portugal. Quando cheguei a Portugal, a senhora ministra disse-me na consulta de pulmonologia que a senhora ministra não deixa pôr o oxigênio em casa, sendo eu uma doente pulmonar obstrutiva, não é? E tendo 67 anos e mostrando nas radiografias que estou mesmo necessitada disso. Ora, portanto, eu sinto a falta, comecei a sentir a falta do fumo, mas se tivesse o oxigênio, é como aquela senhora anteriormente me disse, que 6 horas, eu tinha 6 ou 7 horas que não se tira-se o oxigênio, e mesmo nessas 6 ou 7 horas não dá a sensação de fumar, não fuma. E eu tenho-me sentido pior aqui em Portugal, hein? Por motivos da senhora ministra também podiam olhar a estes casos, que são centenas e centenas de pessoas que nos podiam ajudar, e que se por acaso eu tivesse mais 2 ou 3 anos de oxigênio, Helena, este sabor podia passar e ficar um bocadinho melhor. Helena Rodrigues, muito obrigado então pela sua participação. Vou então aqui ouvir a opinião das minhas convidadas em relação a este caso. Obrigada. Luísa, muito obrigado então pela sua Obrigada. intervenção. O que é que nós podemos, Luísa, dizer em relação a este caso? Eu posso começar por Sim, elucidar claro, primeiro, que a senhora claro. disse, eu Diga. tenho direito ao oxigênio e de facto toda a gente tem direito a ser tratado. Aí é um problema, é se ela tem indicação para o fazer. E, portanto, o oxigênio, como a doutora Luísa disse muito bem, há vários estadios, há 4 estadios, portanto 4 graus de gravidade da DPOC, ligeiro, moderado, grave e muito grave, e de facto a doutora Luísa tem o muito grave, que é o que já exige, porque há um quadro que se chama insuficiência respiratória, portanto há déficit de trocas gasosas, e aí há indicação para fazer oxigênio. Só nesses casos? Só nesses casos. Nos E casos não é mais porque a graves. pessoa pensa que tem indicação. Tem que se fazer mesmo uma análise, que se chama uma gasometria arterial,
e que se vai documentar que tem mesmo a falta de oxigênio e necessita de pôr o oxigênio. E depois também não é um oxigênio à vontade da pessoa e em SOS. É preciso ter regras e ter horas suficientes para fazer o oxigênio. Tem que ser maior ou igual a 15 horas por dia. Há pessoas que precisam mesmo de fazer 24, o caso da doutora Luísa, e tem que ser aferido. Não pode ser uma pessoa faz 1 litro, outra pessoa faz 2, tem que ser aferido corretamente o débito de oxigênio. Portanto, há indicações precisas, como por exemplo, uma pessoa não diz eu acho que tenho hipertensão, não é? Claro. A pessoa vai medir, confirmar os valores e depois tem indicação ou não para fazer a terapêutica. Eu só queria dar aqui mais diga. Se prende um bocado com aquilo que o Luís Magalhães de Silves disse, que de facto aqui não, em Portugal não existe uma equidade no acesso ao tratamento de oxigênio na terapia. Como a doutora Paula Pinto explicou, o oxigênio tem que ser prescrito por um médico, de preferência que seja um médico especialista pelo menos na primeira prescrição, uma vez que são aqueles que têm, em termos hospitalares, a capacidade para fazer as gasometrias, as gasimetrias que é preciso fazer, e depois fazer o follow-up das pessoas. E, portanto, são eles que estipulam qual é, mediante os nossos FEV-1, que isso é uma coisa que a doutora Paula depois pode descrever um bocado melhor, qual é a necessidade de oxigênio que nós temos, quantas horas e o débito do oxigênio. Nós não usamos todos o mesmo débito de oxigênio. Eu, por exemplo, posso ter 1 litro em repouso e 2 litros em esforço, e pode haver outra pessoa que precise de 3 litros em repouso e 4 em esforço. O que é importante dizer é que, de facto, o oxigênio líquido que permite a deambulação não está neste momento ainda acessível a todos os portugueses. E isto porque, enquanto Lisboa e Val do Tejo, a ARS de Lisboa e Val do Tejo, teve uma revisão de um acordo recente e, portanto, se o médico prescrever o oxigênio líquido, a empresa que eu escolher me põe o oxigênio em casa. Isso não acontece ainda nas outras ARS do país. Portanto, a pessoa tem a prescrição do médico, a prescrição vai para a ARS, demora o tempo que administrativamente é possível ou não é possível na ARS despachar, e acontece que nós temos doentes e queixas de doentes em que estão 2 ou 3 meses à espera que a autorização portanto, da ARS da zona venha para que eles possam usufruir do oxigênio líquido. Isso é uma questão do oxigênio. Outra questão que eu acho que é importante reforçar e, portanto, que também dificulta o acesso ao oxigênio, e eu tenho que dizer isto sempre, já o disse às entidades competentes, portanto estou à vontade para dizê-lo aqui, é que os utentes do Serviço Nacional de Saúde têm o oxigênio gratuito. Uma pessoa que tenha um subsistema como a ADSE ou o SAMS paga o oxigênio à empresa e é reembolsado pelo Estado com o atraso que nós sabemos que acontece. Que acontece, certo. De 80%. Portanto, tem sempre um ónus de 20% sobre o oxigênio em relação àquelas pessoas que são do Serviço Nacional de Saúde. Eu aproveito este tempo de antena, tenho imensa pena, não quero fazer propaganda, mas as pessoas, respirar é fundamental para a vida. Quando nós chegamos a um estadio de doença de grave ou muito grave, em que os médicos dizem que nós só conseguimos sobreviver se usarmos o oxigênio, não faz sentido que umas pessoas paguem e outras não. Não pagam. Porque pagam sempre 20%, portanto pagam, e outras não, e que umas tenham o acesso. Portanto, eu neste momento sou uma felizarda porque vivo em Lisboa e Val do Tejo e, portanto, tenho acesso direto ao oxigênio líquido. Mas no se interior, vivesse em Bragança, por exemplo, não teria poderia ter estado 6 meses à espera. É esse o problema, de facto. E isso é importante. Sim, rapidamente, para irmos lá a casa. Ia pegar só no respirar, que é fundamental para a vida, e a dizer que este ano é o ano do pulmão, o ano de 2010. Foi o ano que as sociedades científicas internacionais definiram como ano do pulmão, e conseguimos fazer uma campanha que começou já no dia 14 de outubro até agora, hoje, que acaba hoje, 14 de outubro, para chamar a atenção do diagnóstico, portanto, pelo Dia da Espirometria, Dia Mundial da Espirometria, e devo dizer que ela foi pautada por um suporte por roadshow, que andou, portanto, um autocarro por 14 capitais de distrito durante o país, hoje termina no Porto, e não posso deixar de dizer que ela foi apadrinhada por uma pessoa que todos nós também acarinhamos muito, que foi o Cristiano Ronaldo, e que deu a cara pela campanha, pela sensibilização das doenças respiratórias, e hoje vai ser homenageado
na Praça Parada Leitão, pelo Sr. Secretário Adjunto da Saúde. Deixe-me só ouvir aqui rapidamente os nossos 2 últimos telespectadores. Quero ouvir o Walter Sousa em Lisboa. Walter, obrigado por ter aguardado. Vamos lá então ouvir, por favor. Muito bom dia, passou bem. Viva. E eu gosto dos programas que vocês fazem todos os dias, estou sempre atento, não é? Eu tenho 62 anos, mas não é por causa de mim. É por causa de um filho meu que tem 34 anos. E ele fuma 2 maços de tabaco por dia. 34 anos. Marlboro. Quando é de manhã, uma grande toceira, bota os carros coisa, e eu que já fui ao CRAS, já queria saber aonde é que ele podia ser tratado. Ele tem vontade, mas não se sabe de onde... Mas o seu filho já tem algum sinal de que não está bem? Pois tem sinal que de manhã uma tosse muito grande quando se põe a pé para ir para o trabalho e fuma muito, fuma 2 maços e tal por dia. E eu queria saber de onde é que havia uma coisa para tratamento, não é? Eu já fui ali ao CRAS, do CRAS que não, ali ao pé dos matos, não é? Disseram-me que não e eu queria saber de onde é que se pode tratar, não é? Porque ele tem vontade. Muito bem. Walter Sousa, em Lisboa. Walter, então, continua connosco. Vamos então ver o que é que, de facto, o seu filho pode fazer, agora que tem 34 anos e que fuma, de facto, imenso, 2 maços por dia. David Santos, também em Lisboa. Olá, David, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Paula Pinto, se possível, para ser o mais breve possível. Diga. É o seguinte, eu fumei durante 10 anos, dos 14 aos 24, e, portanto, tive 7 anos sem fumar e voltei aos 31. E, portanto, fiz uma consulta de cessação tabágica no Centro de Saúde de 7 Rios e, portanto, com as gomas e os adesivos, criei uma obstipação em que não conseguia nem defecar nem urinar convenientemente. E, portanto, posto isto, eu gostaria de saber, perguntar à doutora o que é que eu poderia fazer, sendo que tenho uma fraca autoestima para deixar de fumar, o que é que eu poderia fazer, de facto, para parar com o tabaco mesmo de vez, não é? Portanto, de não voltar a passar 7 anos e parar de vez, portanto, parar mesmo definitivamente. Perguntar à doutora diretamente. Muito bem. David Santos, muito obrigado então. Vamos aqui responder a doutora Paula Pinto rapidamente estas 2 questões. É rápido. É rápido. Se calhar vamos lá, começo então. com 34 anos, precisamente para espelhar que os jovens cada vez estão a fumar mais cedo, não é? E para já ele já tem 2 grandes coisas que já nos estão a apontar que ele tem que ser imediatamente rastreado para ver se tem DPOC e é muito provável que possa já ter, que é um fumador de grande carga tabágica e já tem o que muitas vezes começam até muito antes de ter o cansaço e a falta de ar e que não é valorizado, que é esta tosse, que os dentes dizem que é o catarro. Estamos a falar do filho do Walter há pouco, não é? Exatamente. Anos. Portanto, ele deve-se dirigir já a uma consulta de pneumologia para poder fazer o despiste com o diagnóstico da... Aquela tosse é muito estranha aos 34 anos, não é? É relativamente responsável pelo tabaco. Portanto, o tabaco é que lhe está a provocar isto. Provavelmente já tem DPOC e tem que ter duas grandes abordagens. Uma, fazer o diagnóstico, com a espirometria, e outra é já um incentivo a deixar de fumar com terapêutica farmacológica. O David Santos agora, que falou por último connosco, está aqui numa dúvida, que é que quer deixar de fumar, só que ao mesmo tempo o tratamento está-lhe a provocar reações estranhas no corpo e, portanto, ele está um pouco desesperado e quer saber de que forma é que ele pode encontrar a tal força de vontade que lhe falta para continuar o tratamento, não é? Devo dizer que a terapêutica, hoje em dia, para a cessação tabágica é muito, muito eficaz e é múltipla também. Portanto, ele falou nos adesivos, portanto, que é as terapêuticas de substituição da nicotina, e há também uma série de fármacos orais, em comprimidos, que têm também muita eficácia. Portanto, cada caso tem que ser avaliado individualmente, porque há contraindicações para uns e para outros, e daí ir a uma consulta, portanto, de cessação tabágica. Penso que o senhor mora em Lisboa, não é? Em Lisboa, sim, o Walter, portanto, sim. Todos os hospitais que têm pneumologia têm a consulta de cessação tabágica. Muito bem, para o final de conversa, falo aqui com a doutora Luísa Soares Branco, que é presidente da Respira, www.respira.pt. Não é? E, portanto, através do site internet, contactos para que todas as pessoas, eventualmente, que suspeitam, vá lá, que podem ser portadores da doença, vocês, à distância de um telefonema e também na associação, podem ajudar, não é? Essas pessoas. Podemos ajudar e estamos disponíveis. E também faz sentido que as pessoas que têm a doença se agrupem numa associação para a defesa dos seus interesses e para que a disseminação da informação que vamos conseguindo compilar lhes chegue, porque nós publicamos trimestralmente um jornal que distribuímos gratuitamente aos associados, que tem normalmente sempre um artigo de fundo mais científico, porque normalmente pedimos a algum pneumologista da Comissão Científica ou um pneumologista convidado
para que façam portanto, um texto simples de leitura acessível, mas que vá informando as pessoas. Segundo, porque precisamos também dos apoios de todos os associados, porque a associação, como podemos ver há bocado pela intervenção do Luís Magalhães, que para nós é o Luís Cajica, ele vive em Silves. Temos associados no Norte que estarão hoje no fim da campanha, que têm um tema lindo. Deixe-me só dizer o tema da campanha, Diga. que todos queremos vencer na vida. Mas respirar é a única forma de o conseguir. Sem dúvida. Luísa Soares Branco, muito obrigado. Agradeço também a Paula Pinto. Muito obrigado. Acabas de consultório por ler aqui neste panfleto que a Luísa me deu, que é a pergunta: sabe o que é a DPOC? Doença quer dizer mal-estar, pulmonar quer dizer que se localiza nos pulmões, obstrutiva quer dizer brônquios parcialmente danificados, crónica quer dizer que é para sempre. E se é para sempre, é hoje que deve deixar de fumar. Muito obrigado por ter estado neste consultório. Agora, à hora certa, a Susana Bento Ramos atualiza as notícias no TV Jornal. Continuo com o TV 24. Tenha uma ótima quarta-feira. Toda a informação atualizada hora a hora no TV 24 e em tvi24.pt.